Queridos, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus. E olha, hoje eu queria dar uma notícia muito maravilhosa para nós, né? E para mim que faz parte aqui desse canal e todos os dias, né, estamos trazendo a mensagem do Senhor, né? Às vezes tem alguns impedimentos, a gente tem uma vida corrida, né? Às vezes fica muito cansado e não dá, mas eu tenho me preocupado bastante com a gravação dos vídeos, né? Isso é importante para a gente e toda vez, né, a gente dá um jeito de gravar as mensagens, tudo para a honra e glória do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu estou muito alegre hoje, né? Porque hoje eu estou completando aqui na plataforma 500 vídeos, 500 mensagens gravadas aí, tudo para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então esse vídeo é o vídeo de número 500, né? E eu agradeço a Deus porque Ele tem me dado saúde, força, vigor, para todo tempo estar aqui com vocês, né? Como eu falei há pouco, né? Às vezes a gente chega cansado e tal, mas é da vida, né? A vida é essa vida acelerada que nós temos, mas de graças a Deus o Senhor Ele tem me abençoado para estar aqui com vocês, trazendo essas mensagens, tudo para glorificar o nome do Senhor. E eu faço isso, né, diante do meu celular aqui, poderosíssimo, né? E não tem recurso, é de bom grado, é voluntário, faço isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio que essas mensagens já fizeram muita diferença, né? Já alcançaram muitos corações e Deus abençoou muitas pessoas através dessas mensagens, desses vídeos, tá bom? Muito obrigado a você que faz parte do nosso canal. Comemore junto comigo hoje, porque é um dia muito alegre, né? Porque Deus ele tem concedido isso, é uma vitória para nós, tá? Vamos rumo aos 1000, né, vídeos, as 1000 mensagens gravadas. Estamos na metade, né? Mas podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E por causa desse versículo, nós estamos aqui, em Samuel, né, para dar continuidade às nossas mensagens aí. E nós falamos da última vez sobre Samuel encontrar Saul para falar, né, das decisões difíceis que ele tinha que tomar a respeito de Saul, porque Deus tinha já rejeitado Saul. E exatamente no momento em que Samuel vai anunciar para Saul, né, é o momento em que ele levantava, né, um monumento em sua própria homenagem, né? E esse ato de Saul ele é visto como um sinal do que havia de oculto no coração desse homem, né? De como a semente maligna já contaminava a alma daquele que tempos antes era um homem humilde e comprometido com Deus. Veja só como as coisas vão mudando, né? Em 1 Samuel 15:12, quando lemos que Saul levantou o monumento, a expressão levantou em hebraico, ela significa cabo da espada, né? Conforme Juízes 3:22. Então aquela estátua que Saul levantou era um sinal de arma contra a sua própria vida, né? Por quê? Porque o sinal de que o cabo da espada já havia sido empunhado contra ele mesmo, né? Ele estava levantando uma imagem para que ele fosse adorado, né? O rei que antes era virtuoso está agora cavando a sua própria sepultura, né? Como a gente costuma dizer, cavando a sua própria sepultura, usando do seu livre-arbítrio para satisfazer os desejos íntimos e não a vontade de Deus. Por esta razão, o Senhor já havia escolhido para si outro rei, né? Monumento também significa mão ou pata, né? O monumento permitiu que a pata do leão que está ao derredor procurando a quem tragar, tragou, né? Porque
A Bíblia garante, né, que as pessoas que estão, conforme 1 Pedro 5,8, aqueles que estão com Deus, o maligno não toca, né? Mas, né, Saul foi atraído pela malignidade que nunca poderia imaginar. Então, o que aconteceu? Ele criou um caminho para que o inimigo pudesse não apenas influenciar a sua vida, mas usá-lo como um representante dos interesses do inferno em meio à nação de Israel, né? Samuel também, então, ao encontrar Saul, questionou o motivo pelo qual o rei eliminou Agag e os animais dos amalequitas. E Saul mentiu, né? O que Saul disse para Samuel? Que ele guardou para fazer sacrifício ao Senhor, né? Está registrado em 1 Samuel 15,15, né? Ele guardou para fazer sacrifício, ou seja, ele foi flagrado em seu erro e tentou dar um deslize, um ar de zelo espiritual, né, e tal, que Deus tinha dito que era para ele matar o rei e não trazer nada para si. E ele trouxe. Não, eu trouxe porque nós vamos oferecer ao Senhor e fazer o sacrifício. Esse zelo espiritual aí que não dizia absolutamente nada, né? Depois, quando o homem de Deus ele vai diante do profeta, o profeta diz assim, Samuel, porém, profeta experiente que era, né, disse, espere, preciso falar-lhe um recado que o Senhor me entregou ontem à noite para você. 1 Samuel 15,16. Essa expressão espere em hebraico, ela está relacionada a ídolos do lar, ou seja, ídolos do lar, morte e desfalecer, né? Simbolicamente, a interjeição de Samuel já anuncia profeticamente que estava para acontecer com Saul em vista da sua recorrente rebeldia, idolatria que conduz à morte e ao desfalecimento, ou seja, um homem triste, um destino triste, a vida de um rei do Senhor. Samuel explicou para Saul, que ele tinha que obedecer. Tem tanto prazer o Senhor em sacrifícios e holocaustos em que se obedeça a palavra de Deus, né? A obediência é muito mais agradável do que o sacrifício, porque a rebelião é como feitiçaria, conforme 1 Samuel 15:23, né? Essa palavra rebelião, também em hebraico, ela significa amargura e fraqueza. Ou seja, pois é o que colhe todo aquele que opta pelo caminho da rebeldia, né? Amargura e fraqueza. E também significa meu Senhor, ou seja, a rebelião de Saul indicou o quanto seu coração estava cheio de vaidade, prepotência e rebeldia diante de Deus, de modo que Deus havia deixado de ser o seu Senhor, tendo sido trocado pelo outro Senhor chamado Baal, que significa Senhor ou marido. A palavra feitiçaria também, ela traz o significado de encantamento, adivinhação ou oráculo. Ou seja, o movimento de decadência espiritual da vida de Saul seria semelhante ao processo de paganização da cultura judaica no período intertestamentário, caracterizado pela proliferação de instrumentos de adivinhação. Eles passaram a buscar auxílio em meio à feitiçaria e ao contato com demônios. Daí justifica Saul ter ido procurar a feiticeira de Endor, como um auxílio de natureza espiritual. Este seria o ápice da sua decadência moral e espiritual do rei Saul. Então esse foi o ápice, procurar ali
a feiticeira de Edom. Isso era abominação diante de Deus. Saul entrou em choque ao saber que foi definitivamente rejeitado por Deus, né? E aqui diz assim, o rei implorou para que Samuel perdoasse, porém, dessa vez não havia mais como restaurá-lo. Samuel, portanto, virou-se para sair. Saul, porém, tentou detê-lo segurando a borda do seu manto, que o rasgou. Em hebraico, a palavra manto significa prevaricar, cometer um erro em secreto, ou seja, este consistiu em mais um sinal de que Saul havia sido rejeitado por Deus em sua vida oculta e secreta. Ele construía altares para si mesmo, o monumento lá, e em honra a outros deuses, né? E Samuel terminou o serviço do qual Deus tinha determinado para ele, né? Matou o rei Agag e depois se foi, nunca mais veria Saul. Porém, o profeta guardou em seu coração a grande tristeza, pois ficou com pena de Saul, do que Saul havia feito com sua própria vida através das suas decisões equivocadas. E aí começa Deus dizendo assim para Samuel: prepare-se. Ele disse para Samuel que estava triste, né, e estava choroso. Ele disse que Samuel parasse de chorar e se preparasse para ungir um novo rei, né? Aquele homem que era o rei, que foi escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel, simplesmente sucumbiu por causa da rebeldia, da idolatria, do pecado da rebelião, da feitiçaria, né? Se prostrou diante de outros deuses. E aí teve como consequência, né, toda a sua história, ele foi rejeitado por Deus. Tá bom, meus amados? Que Deus nos abençoe nesse dia. Que Deus guarde a nossa vida, proteja, e vamos continuar essa história maravilhosa aí, que vai vir o surgimento do rei Davi, né? E é a história de como Deus vai levantar esse homem para a honra e glória do seu nome. Deus te abençoe nesta hora, Deus te guarde, Deus te proteja, esteja com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.